Prezado Bispo Dom Luiz Henrique, concluindo sua visita pastoral neste ano jubilar em nossa paróquia de Santana, Barra do Piraí. Padre José Luiz, propedeutas seminaristas aqui presentes, equipe de liturgia, todo o povo de Deus. Neste momento, colocamos diante do altar do Senhor estas mulheres e este homem que irão receber o sacramento da Crisma. Alguns deles também o sacramento da Crisma e da Eucaristia. Agnes Cristina Brandão da Costa. Eis-me aqui, Senhor. Alex Mateus de Oliveira. Eis aqui, Senhor. Aline Alves de Oliveira. Eis-me aqui, Senhor. Beatriz Monteiro Martins Quintanilha. Eis-me aqui, Senhor. Bianca Moreira de Oliveira. Eliane de Oliveira Souza Vieira. Laís Moreira de Oliveira. Linda Moreira de Oliveira. Lívia Moreira de Oliveira. Lohane Isidoro Cândido. Luceni Moreira de Oliveira. Eis-me aqui, Senhor. E Maria Aparecida de Souza. Com uma salva de palmas, nós acolhemos os santos de nossa paróquia da Senhora Santana deste ano jubilar e os entregamos à oração do nosso bispo diocesano. Prezados irmãos e irmãs, como eu disse no início, podem sentar, meus irmãos. No início da Santa Missa, uma alegria muito grande conferir o sacramento da Crisma aos nossos jovens, nossos irmãos e irmãs, e concluindo assim, com esta missa da Ascensão do Senhor, mais uma visita pastoral que realizo na Diocese, aqui na Paróquia Santana, Catedral, em Barra do Piraí. Terei a oportunidade de fazer outras visitas pastorais aqui em Barra do Piraí, na Paróquia São Benedito, Santa Anésia, Santa Terezinha, aqui em Barra do Piraí também, que pertence ao município, à Paróquia Nossa Senhora das Dores, Orândia, daquela região, de modo que, desta forma, quero concluir, com a graça de Deus, todo esse caminho de proximidade com o povo de Deus. Essa é a função, a missão, esse objetivo da visita pastoral, que conclui-se com esse domingo da Ascensão do Senhor, que também recordamos que é o Dia Mundial das Comunicações Sociais, sabendo da grande importância da comunicação nas redes sociais hoje, mas um grande desafio, porque nós somos chamados, como discípulos e discípulos do Senhor, a utilizar a comunicação para o bem, comunicação de qualidade, em que a verdade é anunciada na caridade e justamente contribuir através da comunicação para estreitar laços, para que possamos nos apoiar, nos compreender, não o contrário, não criando barreiras de ódio, de ressentimentos, barreiras ideológicas, barreiras que impedem de termos a condição, capacidade de escuta. A comunicação deve ser para promover a dignidade do ser humano, não a mentira, não a falsidade. Então vamos valorizar e aproveitar bem esse Dia Mundial das Comunicações Sociais, para que cada um possamos, já que temos essa facilidade nos dias atuais de utilizar redes sociais, transmitir mensagens, possa nos ajudar nesses encontros, e não o contrário, nos afastar ainda mais. Hoje, mais do que nunca, as possibilidades são imensas de comunicarmos, de transmitir mensagens. Será que isso está nos ajudando? Ou, pelo contrário, causando mais divisão e discórdia entre nós? Valorizemos a comunicação como nos pede o Senhor, e que possamos ter a capacidade
de falar e de escutar, de compreender, de transmitir a mensagem de Cristo, a verdade, mas na caridade. Também iniciamos hoje a semana de orações pela unidade dos cristãos, até Pentecostes. É um momento especial que a igreja toda reza pela unidade, pela comunhão. Mas devemos nós, católicos, também trabalhar por essa comunidade da igreja, essa unidade, grupos, movimentos pastorais, uma vida eclesial que constrói comunhão com unidade. Mas também devemos pensar nos irmãos que creem, como nós, em nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que, inclusive, nossa diocese hoje aconteceu uma celebração ecumênica na paróquia Santa Cecília, em Volta Redonda, com a presença de líderes religiosos de outras confissões cristãs, para que assim pudéssemos nos reunir em torno da palavra de Deus e refletir sobre a nossa responsabilidade como discípulos e discípulos do Senhor. Devemos caminhar na unidade. É o que nos pede Jesus, João 17: Pai, que todos sejam um. É um escândalo para o mundo os cristãos divididos. A nossa incapacidade de saber lidar com a diferença. Precisamos dar por primeiro esse testemunho, ser sal e luz. Caminhamos na busca da unidade, a efetiva e afetiva comunhão. Nesse sentido, cabe diante de Deus, nós temos um grande compromisso que possamos assumir. Caros crismandos e crismandas, vocês tiveram uma trajetória, uma caminhada de preparação. Nós agradecemos os catequistas por terem acompanhado vocês até o momento, e com certeza eles querem que vocês continuem participando, amadurecidos na fé, comprometidos com a evangelização, na vida eclesial, participando de pastorais, movimentos, grupos. A igreja é muito diversa, muito rica, muito bela essa diversidade. Mas estamos no essencial, nós vivemos essa comunhão. Há uma só fé, um só batismo. Mas aquilo que não é essencial deve se respeitar. As legítimas diferenças reconhecidas e aceitas pela igreja, que são as expressões da vida católica, de grupos, movimentos, espiritualidades, uma grande riqueza da igreja católica nesse aspecto. Então contamos com vocês, crismandos e crismandas, nessa caminhada, somar forças para trabalhar na construção do reino de Deus. Nesse aspecto, vocês serão enriquecidos com os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo nos é concedido para que nós coloquemos-nos à disposição do Senhor. Eis-me aqui, estou à disposição, Senhor. Quero servir, quero me dedicar. É o que esperamos de vocês, crismandos e crismandas. E a preparação toda, certamente, pautou muito nesse aspecto do comprometimento. Hoje, falar em compromisso, às vezes assusta. As pessoas querem viver uma religiosidade sem compromisso, uma religiosidade que não tenha nenhuma necessidade de participação, de envolvimento, de estar presente. Mas religiosidade é presença. Ser uma vida religiosa nos faz nos comprometer uns com os outros. E aí está a beleza de participar de uma igreja, de uma comunidade de fé, porque vamos nos apoiando, nos conhecendo e aprendendo uns com os outros, mesmo na diferença, nas dificuldades. Hoje vivemos uma grande crise institucional, grande desafio que nós enfrentamos. As pessoas compreenderem, pelo batismo, estão diante de Deus vinculados com a comunidade também. Então essa mentalidade, às vezes, individualista, descompromissada, é um grande desafio para todos nós, na vida da igreja. Sabemos que realmente, nos tempos atuais da revolução tecnológica e até digital, a tendência é nos isolar. Estranho isso, deveria ser diferente, já que temos tanta possibilidade de nos encontrar, de partilhar pensamentos, ideias. Isso, ao invés de estar nos ajudando, está atrapalhando a convivência, o conviver. Não se valoriza mais o conviver, nos encontrar.
porque o encontro é no aparelhinho do celular. Não é encontro, não ajuda, porque falta esse componente da interação. A interação, o olho no olho, face to face, como dizem, né? Ter a capacidade de olhar nos olhos, de conversar, de partilhar a caminhada. Isso é muito importante para uma autêntica vida religiosa. Sei que a tentação do individualismo, sem nos comprometer muito, é forte. Nós precisamos superar. E como fazer? Cabe a cada um de nós pensar e refletir, lembrando que o próprio Jesus diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. É um compromisso nosso batismal, para que a gente entenda nossa corresponsabilidade missionária e evangelizadora. Principalmente hoje que celebramos a Ascensão do Senhor. A Ascensão do Senhor, porque inicia o tempo da igreja. Nesse início, nessa celebração da Ascensão do Senhor, é importante ressaltar que Jesus volta para o Pai, mas não desapareceu da vida da igreja. A presença de Jesus continua eficaz. É uma presença especial nos sacramentos, no irmão, na caminhada da igreja. É Jesus presente, não como na época antes da sua crucifixão e ressurreição, mas agora ele continua, e não é uma presença menos importante do que aquela, é uma presença especial. Às vezes as representações tradicionais da Ascensão, o Senhor retrata essa ideia de Jesus subindo ao céu. Mas representar verdadeiramente a ascensão é muito difícil, porque Jesus retorna ao Pai, mas promete estar presente na vida das comunidades, nossa vida, através da ação do Espírito Santo. Isso nós não podemos nos esquecer. Ele não nos deixou sozinhos, Ele não nos abandonou. Ele diz: eu vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo vai recordar todas as coisas. Paráclitos significa aquele que está ao lado, ou seja, aquele que está como defensor. Então, isso que nos sustenta, nos dá confiança na presença muito especial do Senhor. De que forma está Jesus presente? Um exemplo é a Eucaristia. Contemplamos e adoramos a face eucarística de Jesus. Então, quando recebemos o Senhor, Ele se torna presente na nossa vida. E o modo como nós agimos, depois de receber Jesus Eucarístico, é preciso ter muita atenção, porque nós somos agora, nos comprometemos a revelar a verdadeira face de Deus em Jesus, como outros Cristos. É a nossa missão, nossa responsabilidade. É um tempo de uma presença dinâmica, nova na nossa vida, nos encontros, nos momentos de partilha, nas atividades, no cotidiano. É Cristo em nós. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quem falou isso? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo, e todos nós deveríamos dizer também. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então a presença dinâmica do Senhor. A ascensão significa essa presença intensa de Cristo, a visibilidade de Cristo nas nossas ações. Uma verdadeira espiritualidade eucarística sempre nos faz recordar isso. Estou levando, carregando Cristo em mim. Então eu tenho que ser expressão do amor de Cristo, da bondade de Cristo, da misericórdia de Cristo para os irmãos. Estamos sendo? Então devemos refletir nesse sentido. Ele quer estar presente no mundo através de cada um de nós, seus discípulos e discípulas. Somos testemunhas de Cristo. O mundo precisa deste testemunho. E quantos deram esse testemunho ao longo da história da igreja? Os mártires,
de ontem e de hoje. Não só martírio de sangue, martírio de consciência. Quando somos perseguidos, ridicularizados, desrespeitados pela fé que professamos. Os confessores da fé, somos confessores da fé. Estamos sendo confessores da fé, não recuando diante dos obstáculos, das incompreensões. As pessoas podem perceber que sou de Cristo pelas atitudes, não só pelo falar. Temos exemplo dos santos e santas, belíssimos sinais de Cristo presente no mundo, pela caridade, pelo ardor missionário, pelo cuidado com a educação, pelo trabalho em prol da sociedade, indo ao encontro dos esquecidos, dos marginalizados, com a solidariedade na igreja, através dos irmãos e irmãs. É a presença de Cristo no mundo através do nosso testemunho, o martírio cotidiano, testemunho de cada um de nós. Um exemplo, os pais que doam-se pelos filhos na educação. Também quando na catequese nos preparamos. A crisma é ser Cristo na sociedade, testemunhando o amor de Cristo, porque recebemos um selo, uma marca, o selo batismal do crisma, unção, selo da ação do Espírito Santo. Será que temos consciência disso? Recordava São Paulo VI, o mundo tem necessidade de testemunhas mais que mestres. Por isso que o mundo está assim, dilacerado, dividido e discorde. Muitos querem ser mestres da imposição de suas gostos e vontades sobre os outros. Não queremos ser servos. O verdadeiro servo se torna um grande mestre pelo testemunho. Mas o mestre, um líder que não sabe da humildade anunciar, levar a mensagem de Cristo, ele se torna um falso mestre. Vamos então estar atentos nesse aspecto. E quando nós recebemos Jesus, fazemos nossa primeira Eucaristia. Alguns vão fazer a primeira comunhão, não é? Que primeira Eucaristia? Que bênção! Ainda me recordo do dia da minha primeira comunhão. Foi um momento muito marcante. A crisma, quando eu estava no seminário, e agora vocês vão receber o sacramento da crisma. Lembremos-nos, vocês agora apresentam para a comunidade um compromisso, ser testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, assumindo o compromisso de solidariedade, de perdão, saber se comportar como convém a um discípulo, a uma discípula do Senhor, ser testemunhas da fé. O mundo precisa disso. O mundo não precisa de mestres arrogantes, impositivos, autoritários. O mundo precisa de servos que amam e servem, que se dedicam, servos que se dedicam a Deus. Que cada um de nós batizados, cada um de nós que já fomos crismados, possamos nos empenhar nesse verdadeiro testemunho de Cristo. Jesus foi para o Pai, mas continua presente na humanidade através da vida dos cristãos. Não nos esqueçamos disso. E caminhamos muito empenhados, realmente, pelas nossas escolhas e decisões, demonstrar que Cristo realmente vive em mim. E é esse Cristo que queremos anunciar e testemunhar ao mundo. Amém. Vamos primeiro deixar com que eles façam a profissão de fé e renunciem, depois vamos acompanhá-los dizendo, na primeira parte, e nós renunciamos também. Quando eles disserem, creio, nós vamos também participar desse momento dizendo, e nós cremos também. Entenderam? Combinado? Todos de pé para a profissão, para a renovação das promessas batismais. Todos acenderam a vela? Sim, eu quero
que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Meus irmãos e irmãs, agora possamos participar com muita convicção dessa renovação das promessas batismais, acompanhando os crismandos e crismandas. Caros crismandos e crismandas, para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? E nós renunciamos também. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? E nós renunciamos também. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? E nós renunciamos também. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? E nós cremos também. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está à direita do Pai? E nós cremos também. Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que hoje, pelo sacramento da confirmação, de modo singular vos é comunicado, como os apóstolos no dia de Pentecostes? E nós cremos também. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? E nós cremos também. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos, amém. Amém. Agora é o momento da imposição das mãos. Convido também os padres para, da mesma forma, estender as mãos neste momento em que o bispo invoca os dons do Espírito Santo sobre os crismandos e crismandas. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso que derrame o Espírito Santo sobre estes seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no batismo, para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Em silêncio oremos, pedindo pelos crismandos e crismandas, para que perseverem e acolham a ação do Espírito Santo em suas vidas. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado. Enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem apagar as velas, crismandos e crismandas. Agora será o momento da unção, em que eu vou ungí-los, dizendo: recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Vocês vão responder o quê?
Não ouvi direito. O que vocês vão responder? Amém. Ótimo, agora com mais firmeza. Vou saudá-los dizendo a paz seja contigo. Resposta? Contigo também. Passaram na prova do exame, né? Que ótimo. E o bispo se prevê que deu um pequeno tapa no rosto de cada um. Não vai ser forte, claro, né? É só um gesto, um sinal em que, quando a pessoa está meio assim, tá meio adormecida, precisa de uma sacudida. Então, é o toque de Deus para o despertar na vida de fé. As catequistas são aonde? Pergunta aos catequistas, um ou outro precisa ser mais forte? Tá? Estão bem? Olha, estão convictos aí da caminhada de vocês, coisa boa. Então, os 3 primeiros vai ser silêncio para que as pessoas ouçam a oração própria. Depois pode cantar um canto apropriado. Podem se aproximar com o padrinho e madrinha. Padrinho e madrinha está ao lado para apoiar, para incentivar na caminhada seu afilhado, sua afilhada. É uma grande responsabilidade também. Agnes recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. A paz seja contigo. Contigo também. Alex recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. A paz seja contigo. Contigo também. Aline recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Amém. A paz seja contigo. Contigo também. Teu olho santo marcou a minha fronte, é o teu sinal que iluminou todo horizonte. Vem confirmar-me na missão que é sem fronteira, que o teu Espírito renove a terra inteira. Sabedoria, bom conselho, entendimento, temor, ciência, com piedade e fortaleza. Eis a bagagem, o roteiro e o bom sustento de quem se entrega ao novo reino com firmeza. Teu óleo santo que marcou a minha fronte, é o teu sinal que iluminou todo horizonte. Vem confirmar-me na missão que é sem fronteira, e o teu Espírito renove a terra inteira. No mais profundo de mim mesmo e no convívio, na intimidade ou pelos campos, pelas praças, o novo reino quer ser mais que mero alívio. É o tal tesouro que não sofre com as traças. Teu óleo santo que marcou a minha fronte,